Caríssimos e caríssimas, a paz do Senhor Jesus, espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Ismael Oliveira e na videoaula de hoje vamos refletir mais um ponto da introdução à teologia evangélica ou sobre o estudo de Deus, ou conforme alguns queiram denominar de doutrina de Deus. Lembrando que teologia é o estudo sobre Deus, mas não é possível estudar Deus em si, mas sempre em ação dinâmica, em movimento de amor em direção à humanidade. Não é possível definir Deus. O ser humano que achou que conseguiu definir Deus, logo este objeto de sua definição não é Deus, mas é um mero ídolo, uma mera imagem, porque Deus não cabe em nenhuma fórmula e nenhuma definição. A nossa linguagem, quando descrevemos quem é Deus, limita quem Deus é. A nossa razão, quando tenta compreendê-lo, nós limitamos quem é Deus. Porque Deus ultrapassa a nossa categoria, mas é tão misericordioso que ainda se manifesta. Ainda Deus é tão misericordioso que se manifesta, que se revela a nós e através de revelação da nossa razão a gente consegue captar um pouco, discernir um pouco das imagens de Deus, de quem Deus é, mas nunca, jamais conseguimos abarcá-lo, conhecê-lo em sua totalidade, né? E nesse sentido, o povo judeu tem muito a nos ensinar, porque ele tem muito temor, inclusive em pronunciar o nome de Deus, e até hoje eles não pronunciam o nome de Deus. É por isso que não sabemos ao certo como é que se pronuncia o nome de Deus. E é sobre isso que vamos falar nesta videoaula, sobre qual o nome original de Deus, né? Qual o nome verdadeiro de Deus, os principais títulos que se dá a Deus, conforme descrito na Bíblia, né? Mas para isso precisamos introduzir um pouco sobre os nomes da antiguidade. Como é que essa questão dos nomes da antiguidade, que é diferente da atualidade, né? As pessoas dão nome aos filhos não por questões circunstanciais, mas às vezes por achar bonito o nome, um fã que gosta, e aí depois coloca o nome deste fã, seja um jogador de futebol, seja um cantor, seja uma cantora, né? Coloca o nome de seus fãs, né? Mas na antiguidade não era assim. O nome tinha a ver com a circunstância que foi gerada aquela criança, né? Então os nomes da antiguidade não serviam apenas para distinguir uma pessoa de outra, mas era uma expressão da própria pessoa em si, refletindo sua natureza, importância e posição. É por isso que quando Deus se apresentou a Moisés naquela sarça, e Deus se apresentou como eu sou, não como um nome, mas como eu sou. Eu serei aquilo que serei. Deus em movimento. Essa é a melhor tradução. Não se tem uma tradução ao certo para esta fala em hebraico, que aí em português é eu serei o que serei, né? Ou seja, é Deus em movimento, né? É Deus em ação, né? Por isso que Deus não deu nome para Moisés. Então, ele se apresentou como eu sou. Eu serei o que serei. Por conta disto, porque se desse o nome, logo Deus, a sua natureza, a sua importância, a sua posição ficaria limitado a este nome. E aí quando ele fosse resgatar o povo de Israel lá no Egito, e aí fosse falar, quem foi que te enviou, Moisés? Foi fulano. E aí logo Deus seria limitado. Mas diga, Moisés, que o eu sou te enviou, né? Não foi dado um nome, porque o nome na antiguidade era uma forma de que refletia a natureza, a importância e a posição desta pessoa que recebeu o nome ou que foi nomeada, né? Mas como Deus é eterno, por ninguém lhe foi nomeado, né? Então qual é o nome de Deus? Qual é o nome original de Deus, né? Por conta deste princípio, às vezes um nome poderia ser entendido como sendo uma bênção ou maldição, bem como não era raro que alguém mudasse seu nome devido a algum acontecimento extraordinário. Jacó mudou para Israel devido àquele acontecimento extraordinário que marcou a vida dele. Saulo mudou para Paulo devido também a este grande episódio dramático que marcou a vida dele lá no caminho de Damasco. Então o nome era uma coisa muito séria, né? É por isso que Mara quis ser chamada de Mara, amarga, né? Então o nome refletia a existência
da pessoa. É algo muito sério o nome das pessoas, né? Então, qual é o nome de Deus, né? O nome pessoal de Deus é representado por um tetagrama, Iavé, né? A gente pronuncia isso, Iavé, mas não se sabe ao certo se é Iavé, Jeová, Javé, né? O certo é que o tetagrama do nome de Deus, o nome original de Deus é YHWH. YHWH, né? Sem consoantes, sem vogais, né? O alfabeto hebraico 22 tem 22 consoantes, mas não tem vogal. É por isso que a pronúncia ficou difícil, né? Então, como é que se pronuncia isso? YHWH. Como é que se pronuncia isso? Não se sabe ao certo. Os judeus da antiguidade consideram esse nome tão sagrado, né? YHWH, né? Que deixaram de pronunciar. Hoje também não sabemos exatamente qual é a pronúncia correta deste nome, mas provavelmente a sua vocalização seja Iavé, YHWH, transliterado para o português, Jeová ou Javé. Diz o Wilson Nunes, que escreveu aí o livro que vocês receberam da FAESP, né? E agora o grande hebraísta, um dos mais conceituados hebraístas do Brasil, né? Que é este aqui, Edson Francisco Faria, né? Melhor, Edson de Faria Francisco. Ele escreveu este livro aqui, Tetagrama, Teônimos, Nomina Sacra, ou seja, os nomes de Deus na Bíblia. Então ele fala especificamente sobre os nomes de Deus na Bíblia e tem isso aqui de página, bastante páginas falando sobre os nomes de Deus, mais de 230 páginas aí, só discutindo sobre quem os nomes de Deus. Esse Edson de Faria Francisco, ele foi meu professor de língua hebraica, né? Ele ensinou o hebraico lá na turma da Metodista, né? Ele escreveu este livro e tem um clássico dele que roda diversas faculdades aí teológicas, tá? Então aqui fala sobre os nomes de Deus e ele diz aqui que o nome próprio YHWH, que aí transliterada para o português Javé, né? Jeová, é o único nome da deidade de Israel na Bíblia hebraica, aparecendo inúmeras vezes, né? Inúmeras vezes. Um autor diz que aparece na Bíblia 6.628 vezes. Um outro autor diz que foi 6.639 vezes, sendo impronunciável. A primeira ocorrência da nominação sacra é encontrada em Gênesis, num relato dedicado à criação do homem e da mulher, em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 4. Apesar da enorme quantidade de ocorrências ao longo da Bíblia hebraica, o tetagrama, isto é, YHWH, não aparece em 3 livros da Bíblia: Cântico dos Cânticos, Eclesiastes e Esther. Esses 3 livros não aparece o nome de Javé ou Jeová. Agora, quais as listas dos principais nomes de Deus que a Bíblia menciona, né? Então, Iavé, né, ou Javé, ou Jeová, em Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14, apresenta como eu serei o que serei, né? Também aparece uma forma abreviada deste tetagrama, né? A forma abreviada IA, né? YHWH, que é a forma abreviada de Iavé, né? Um outro nome que é dado à divindade é El, né? Uma divindade
um termo semítico para se referir à divindade, né? Uma divindade cananeia, El, né? É por isso que diversos nomes terminam com El, Ismael, né? Daniel. El era o nome de uma divindade, né? E também na Bíblia apresenta essa divindade como Elohim, ou Elohim, né? Que é o termo hebraico que significa Deus, Elohim, termo hebraico que significa Deus. Também Elá, termo aramaico que se refere a Deus, Adonai, que é termo hebraico que significa meu Senhor, Theos, daí teologia, né? Theos, de teologia, né? Estudo, teologia. Então, Theos, termo grego, significa Deus, né? Também o autor aqui coloca o Rupsistos, né? Termo grego que significa digníssimo ou altíssimo. Pantocrator, termo grego que se refere a Deus, onipotente, que discutimos aqui. Kyrios, que é o termo para se referir a Jesus, que significa Senhor. Jesus é o Kyrios, o Senhor. E assim por diante, conforme no livro aí da FAESP, que foi fornecido para vocês, página 80, né?